Olá, eu sou Liane Mairim, que sou dentista em Ipatinga há 30 anos e eu trabalho na área de odontologia estética. Há 9 anos eu comecei a estudar a medicina alternativa como forma de acrescentar algo mais aos meus pacientes. E eu vi que com a medicina alternativa eu poderia oferecer esse algo a mais. Aí eu comecei a tratar não só os pacientes, sugerir algumas coisas, como aos meus familiares também. E como meu pai começou a precisar um pouco mais disso aí, eu resolvi relatar o caso dele, porque é um caso bem interessante. Meu pai tem 87 anos, ele é uma pessoa que tem uma saúde muito boa, pressão normal, colesterol normal, não é diabético, nada, normal. Há 8 anos atrás, mais ou menos, ele teve um problema de arritmia. E esse problema, ele foi tratado com uma ablação em Belo Horizonte, porque não respondeu bem aos medicamentos. Depois disso, o médico resolveu tratá-lo com algum medicamento, mas com 2 dias de tratamento, ele normalizava a arritmia dele e ficava 2 anos sem ter nada. Então, de 2008 mais ou menos até 2010, ele só fez 2 dias de tratamento e teve os batimentos normais até 2010. Em 2010, teve nova arritmia e ele teve que entrar com medicamento. Só que ele não gosta desses medicamentos alopáticos e logo em seguida também, deve ter tomado menos de uma semana, normalizou, ele parou. Quando foi em 2012, ele teve, a arritmia voltou. Aí ele, nessa época eu já fazia curso de fitoterapia com o professor Fernando Braga, e eu perguntei para ele o que ele poderia estar usando. Ele me passou uma fórmula, e essa fórmula, eu comecei a dar essa fórmula para ele em 2012. E aí ele largava o outro remédio alopático, o outro remédio tinha uma série de efeitos colaterais. Um deles era baixar a pressão, e a pressão dele já é bem baixa, por volta de 10 por 6, por 5. E na idade dele, que já estava com 80 e poucos anos, já em 2012, já não seria interessante uma pressão tão baixa. Aí os remédios alopáticos não conseguiam segurar a arritmia sem abaixar a pressão. Aí o Fernando me passou um composto, eu passei para ele e ele normalizou. E ele ficou em 2013, 2014, mas ele também não queria depender da fitoterapia. Aí o que ele fez? Em 2015 ele já não tomou nada mais. Quando foi em 2016, voltou a arritmia. Quer dizer, de 2012 a 2016, como ele estava com tratamento fitoterápico, segurou mais de 2 anos. Porque esse medicamento é um tônico do coração, além de controlar os batimentos, né? E ano passado, início do ano passado, a arritmia voltou, aí ele foi para o médico de emergência, o médico entrou com medicação, a medicação estava baixando a pressão dele bastante, e ele teve 2 processos de desmaios na rua. Então quando eu descobri isso, é que eu soube que ele estava tomando esse remédio alopático, eu fui ler a bula, eu falei com ele, perguntei pelo fitoterápico, ele falou que já tinha 1 ano que ele não tomava, aí eu pedi de novo a fórmula para a farmácia em Belo Horizonte, eles me mandaram, e enquanto isso a médica ficou meio doida, meio desorientada, porque ela tentou um remédio, baixou, tentou o segundo, não controlou. O que ela queria que ele tomasse, que não alteraria a pressão dele, não fazia resultado, não normalizava o batimento. E o que normalizava baixava a pressão. Então ela ficou naquele impasse, ela não sabia o que ela fazia. E nisso chegou o medicamento de Belo Horizonte, eu entrei com ele e fiquei, com 1 semana, normalizou o batimento. E uma coisa que ela não gostou antes é que o remédio que estava normalizando também, da alopatia, ele fez um exame de Holter e deu todo alterado, tomando o remédio. Quando eu falei com ela que ele estava 30 dias só com remédio natural, não estava tendo baixa de pressão, ela me pediu um Holter, tomando só fitoterápico. Para surpresa dela, primeiro ela me chamou a ritmologista, que falou que tinha que conversar com o ritmologista me disse que queria só um Holter.
e fiz o Holter, levei e ela assustou porque deu tudo normal com a fitoterapia e o Holter. Aí a médica, a fitoterapeuta, bateu no meu ombro e ainda brincou comigo assim, olha, eu não entendo disso, embora eu acredito nisso, eu prescreva alguns medicamentos, tipo passiflora, valeriano, mas eu não entendo do jeito que você está fazendo, com responsabilidade e tudo. Eu falei, se fosse meu pai, eu faria a mesma coisa, eu continuaria. Bom, esse é alguns médicos e outros não gostam, por isso que a gente não pode julgar todos os médicos. Ela mesma me apoiou a continuar com o fitoterápico. E aí nós continuamos. Aí, em janeiro desse ano, de 2017, ele teve uma infecção que, segundo os médicos, acharam que era uma infecção urinária. E entraram com o antibiótico logo em seguida, porque não podia esperar o resultado da urina, né? E, surpreendentemente, e o antibiótico não cortou a febre, não cortou a infecção e o exame da urina veio negativo. A febre continuou, quando deu 20 dias de febre, eles resolveram que ia interná-lo por risco até de uma septicemia, e a arritmia dele nessa época então voltou, nem o remédio natural fitoterápico e nem o alopático controlou. Mas a gente sabe que um dos efeitos da arritmia, um dos efeitos de infecção é uma arritmia. Então, na verdade, o problema dele não era a arritmia, tinha que cortar a raiz do problema, que era a infecção. E eles não descobriam, estavam tratando com uma infecção urinária que não era. Aí internou, acabou a febre, a arritmia, acabou tudo durante 3 dias dentro do hospital. Saiu de lá, tomou mais 10 dias de antibiótico. Esses 10 dias de antibiótico foi sem febre. Mas na hora que terminou esses 10 dias, 3 dias depois, voltou a febre. Voltou tudo de novo, a estaca zero. E aí era véspera de carnaval, eu cheguei lá, a médica pediu que eu levasse, médica não, o pessoal da emergência, que eu levasse ele para uma consulta para prescrever um antibiótico. Eu não segui a conduta, eu como dentista podia prescrever, eu sabia qual antibiótico ele tinha tomado na internação que resolveu o problema dele durante o período do antibiótico. Eu fui e comprei o antibiótico por minha conta, mas vem aquele sexto sentido. Não dá isso para o seu pai. Eu levei ele para um sítio que a gente ia passar 6 dias de carnaval lá, e eu resolvi chutar o balde mesmo, assim, eu resolvi tratar ele só com fitoterapia. Aí eu tinha um composto que eu tinha comprado na mão do Fernando Braga, que era para candidíase e infecção urinária. Eu levei isso lá para o sítio. Aí, como ele tinha passado os 3 dias, tinha tomado antibiótico antes dos 3 dias de internação, mais 10 dias depois, eu comecei fazendo com ele o quê? Eu dava limonada, a bendita limonada suíça, que o Fernando faz tanta propaganda, com inhame para limpar o sangue dele de tanto medicamento, tanto antibiótico que eu tinha tomado nos últimos 30 dias, e comecei a dar um remédio da infecção urinária e candidíase para ele. Ele tomava de 6 em 6 horas, dei o chá de salsa também para ver se ajudava, tudo que podia eu estava fazendo. Tá? Com 24 horas a febre sumiu, com 3 dias a arritmia sumiu também, acabou. Aí eu já consegui controlar só com medicamento antigo do fitoterápico de arritmia. E foram 6 dias de tratamento assim, com limonada suíça, com um posto que era de candidíase e infecção urinária, e com chá de salsa. Eram as 3 coisas. Saindo de lá, ele continuou com medicação por 30 dias. Depois eu passei também para ele um cranberry, que era por causa da infecção. Eu sei que as pessoas às vezes preventivamente usam antibiótico mais tempo, então eu resolvi usar o tratamento por uns 60 dias e voltei com ele na médica. Chegou lá a médica, e a médica queria que eu tivesse suspendido, a médica, não a ritmologista, a de rotina, que eu tirasse toda a medicação fitoterápica, porque ela não sabia o que dava resultado e o que não dava, e entrasse só com mais uma novidade da medicina alopática. E eu resolvi que eu não ia fazer isso. Eu pedi para ela, eu quero 15 dias
de remédio, então eu vou fazer o contrário. Eu chutei o balde, tirei toda a alopatia e entrei só com a fitoterapia. Foi nesse período que deu certo. Quando deu 30 dias eu voltei nela. Ela falou, e aí? Normalizou a febre? Voltou? Aí eu falei com ela que não, mas aí eu falei com ela, os 15 dias que você me deu foram suficientes para cortar toda a infecção. E não é, que provavelmente não era urinária, porque antes de dar essa medicação para ele, eu pedi outro exame de urina para ele, levei ele no próprio hospital Márcio Cunha, que é famoso aqui na região, para não achar que era problema de laboratório, que tinha dado errado e tudo, levei. E quando eu peguei o resultado, também não tinha dado infecção urinária. Quer dizer, ele estava com alguma infecção que a medicação fitoterápica, por tirar calor e umidade, resolveu. E aí, de lá para cá, aí ela me pediu outro holter. Ela já não estava muito assim, segura. Eu disse, não, então eu gostaria de outro holter. Aí ele fez outro holter. Na semana passada, eu levei para ela o resultado e ela, mais uma surpresa, ela falou assim, então eu não vou mexer nisso não, porque o holter dele está normal, com a alopatia não tá, com o remédio alopático não estava, e vamos deixar então com isso aí. Inclusive lá no Uso Família, do Márcio Cunhas, é uma equipe, tem uma farmacêutica, a médica, a enfermeira, até a farmacêutica também falou assim, eu também continuaria com isso aí. E foi o que nós tomamos de decisão. E agora, a medicação que ele toma hoje, quer dizer, o de infecção urinária e candidíase eu já tirei, porque foram só por 60 dias, ele continua com remédio de arritmia, que é um tônico cardíaco, e toma só esse medicamento aos 87 anos de idade. E ele tem uma saúde muito boa, e é para esse lado que a gente está, é para motivar as pessoas mesmas a tratar os familiares e os pacientes com a nossa medicina alternativa, que tem dado resultado. Pelo menos para mim tem dado resultado. Então é por isso que eu recomendo vocês a fazer o curso do Fernando. É um curso tão bom que eu repeti o curso, eu pedi para ele repetir o curso, porque eu acho que ele dá muito resultado. É um curso que vale a pena cada centavo, porque você já colhe, no próprio curso mesmo, você vai ver que você já vai colher resultado. Ele dá muitas fórmulas, ele passa o que sabe, ele não segura conhecimento, então vale a pena cada centavo.